Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto que não só desafiou a filosofia, mas praticamente a pegou pelo colarinho e a virou de cabeça para baixo. Ou melhor, como eles mesmos diriam, a colocou de pé pela primeira vez. Exato. A nossa fonte é um trecho fundamental de A Ideologia Alemã, escrito lá por volta de 1845 por Karl Marx e Friedrich Engels. E para entender o impacto disso, a gente precisa imaginar a Alemanha daquela época, né? Totalmente. Era uma espécie do, sei lá, Vale do Silício das ideias. Tinha uma revolução filosófica rolando, liderada por um grupo chamado Jovens Hegelianos. E para eles, o problema do mundo eram as ideias erradas, principalmente a religião. Isso. E a solução? Criticar essas ideias. Mudar a consciência das pessoas. Eles achavam que uma boa crítica filosófica era tipo a arma mais poderosa do mundo. E é aí que a nossa análise começa. A nossa missão aqui é entender por que Marx e Engels olharam para tudo isso e basicamente disseram: vocês estão completamente loucos e isso é uma perda de tempo monumental. Exatamente. A imagem que eles usam é devastadora. Dizem que esses filósofos estavam só lutando contra frases com outras frases. Sem nunca encostar um dedo no mundo real, de verdade. Isso. A proposta deles é uma inversão de 180 graus. Em vez de começar lá no céu das ideias, dos conceitos puros, e depois tentar descer para a realidade, Eles fazem o caminho inverso. o caminho inverso. Começar na Terra. Começar com a vida suja, real, material e concreta dos seres humanos, para só então entender como as ideias, o tal céu, surgem a partir daí. Ok, então a acusação é que esses superfilósofos estavam, sei lá, só jogando um videogame intelectual. É uma ótima analogia. Presos na mesma fase dentro do mesmo castelo de Hegel, sem nunca conseguir sair para o mundo lá fora. Perfeito. Eles estavam jogando o mesmo jogo, só que com personagens diferentes. Toda a crítica filosófica alemã da época, de um cara chamado Strauss ao outro chamado Stirner, nunca abandonou o campo de jogo definido por Hegel. Ah, entendi. Eles pegavam uma peça do sistema hegeliano, tipo um conceito como substância ou autoconsciência, e usavam essa peça para atacar o resto do sistema. Mas nunca questionavam a regra principal do jogo. Jamais. Que era a regra de que as ideias, os conceitos, a consciência são as forças que realmente movem o mundo e fazem a história acontecer. Entendi. Eles achavam que a religião ou as ideias eram as correntes reais que prendiam as pessoas. E a grande solução deles era só trocar uma ideia ruim por uma boa. Trocar uma consciência religiosa por uma consciência crítica ou egoísta, só trocar o rótulo da corrente, como você disse. E para Marx e Engels, isso era. Conservador. Não era só inútil, era conservador. Eles chegam a ser sarcásticos com isso no texto. Tem uma citação boa sobre isso, não tem? Tem. Eles dizem, e é quase literal, eles esquecem que a estas frases eles mesmos estão apenas opondo outras frases e que não estão de forma alguma combatendo o mundo real. Ou seja, estão combatendo só as frases desse mundo. Exato. E é aqui que eles largam a bomba filosófica que define todo o resto, a grande virada, o pilar de tudo, é aquela afirmação: Ah, sim, a famosa. a vida não é determinada pela consciência. Mas a consciência pela vida. É isso. Espera aí, essa frase é o centro de tudo, né? É uma inversão total. Eles estão basicamente dizendo que tudo que a gente acha nobre e puro, nossas ideias sobre injustiça, nossa moral, Nossas leis, nossa religião. não nasce da nossa mente genial e isolada, mas sim do jeito sujo e prático como a gente precisa plantar batatas, construir uma casa ou apertar um parafuso numa fábrica, é isso. É isso. É uma bomba atômica filosófica. Eles estão tirando a filosofia do seu pedestal de mármore e a colocando com os pés no barro. Estão dizendo que antes de um ser humano poder ter uma grande ideia sobre a alma, Ele precisa primeiro ter comida no estômago, um teto sobre a cabeça e roupas no corpo. A produção da vida material vem primeiro. Sempre. ok, se a gente joga fora as ideias como ponto de partida, o que sobra, o que a gente coloca no lugar? O que são essas tais premissas reais de que eles tanto falam? São pontos de partida que a gente pode comprovar na prática olhando para o mundo e não ideias tiradas da cartola, sabe? Empíricos, então. Isso. A primeira premissa é a mais básica de todas: a existência de indivíduos humanos vivos.
Para fazer história, as pessoas precisam, antes de mais nada, Estar vivas. estar vivas. E para viver, o que elas precisam? Comer, beber, morar, se vestir. Portanto, o primeiro ato histórico de qualquer ser humano não é pensar. É produzir. É produzir os meios para satisfazer essas necessidades. É a produção da própria vida material. À primeira vista, isso soa tão básico que dá vontade de dizer e daí? Mas a genialidade aqui é justamente começar pelo óbvio que todos os filósofos antes ignoravam, né? Exatamente. É como um detetive que ignora a arma do crime para ficar discutindo a psicologia do assassino. Eles estão dizendo: pessoal, olhem a arma primeiro, a vida real. Exato. E a partir desse ato fundamental, eles dizem que surgem 3 momentos ou aspectos que acontecem ao mesmo tempo, desde o começo. Certo, quais são? O primeiro é que, ao satisfazer uma necessidade, você cria outra. Você caçou um animal para comer. Ótimo. Agora você tem uma nova necessidade: criar uma ferramenta melhor para caçar amanhã. Ou um jeito de conservar a carne, por exemplo. Perfeito. A história humana é essa constante criação de novas necessidades. Faz sentido. E o segundo momento? A procriação. Pessoas que estão produzindo a própria vida também começam a produzir outras pessoas, a ter filhos. A família, no começo, não é só uma relação de afeto. É uma unidade econômica. É a primeira empresa da humanidade, onde o trabalho é dividido. E para essa empresa familiar ou tribal funcionar, as pessoas precisam conversar, se organizar, cooperar. E aí chegamos no terceiro momento. A consciência e a linguagem não surgem de uma inspiração divina, mas da necessidade de gritar: cuidado, o mamute está vindo, ou me ajuda a carregar essa pedra. Perfeito, é isso. A produção da vida é uma relação dupla. Natural, porque dependemos da natureza, e social, porque dependemos uns dos outros. A cooperação vira uma força produtiva. Em si mesma. E é da necessidade urgente de se comunicar nesse processo que a consciência nasce. Como eles dizem, a linguagem é a consciência prática. Não é algo etéreo, é uma ferramenta com uma lança. Exatamente. Que serve a um propósito muito concreto: a sobrevivência através da cooperação. No início, é só uma consciência de rebanho. Imagino que esse rebanho cooperativo não fica simples e igualitário por muito tempo. Assim que alguém fica muito bem em fazer lanças e outra pessoa em caçar, a coisa começa a se complicar. A se dividir. É aí que entra a tal da divisão do trabalho. É exatamente aí que o motor da história, segundo eles, começa a girar de verdade. A divisão do trabalho é o ponto de virada. E ela se torna uma divisão pra valer quando acontece a grande separação. Qual? A divisão entre o trabalho material e o trabalho mental. Ou seja, quando um grupo de pessoas passa a vida inteira trabalhando com as mãos e outro grupo passa a vida inteira trabalhando só com a cabeça. Ah, então a partir do momento em que temos pensadores profissionais, os padres, os filósofos, os escribas, a coisa desanda. Exato. A consciência se acha a chefe do corpo, por assim dizer, e esquece que depende totalmente do trabalho material que a sustenta. É o que eles chamam de ilusão da consciência. Ela se emancipa, ela se acha livre, pura, capaz de criar teorias sobre o mundo sem ter relação com o mundo prático. E essa ilusão tem consequências muito reais. Brutais. Leva uma contradição. Quem pensa não trabalha e quem trabalha não tem tempo para pensar. Prazer e trabalho, produção e consumo podem cair sobre indivíduos totalmente diferentes. Peraí, o texto diz algo que me pareceu estranho no começo, que a divisão do trabalho e a propriedade privada são expressões idênticas. Como assim? Parece estranho, mas pense da forma mais simples possível. No momento em que eu me especializo em fazer flechas e você em caçar, o trabalho foi dividido. Certo. Quase que instantaneamente eu vou dizer: essas flechas são minhas, e você vai dizer: esse animal que eu cacei é meu. Ah, entendi. A divisão do ato de produzir leva diretamente à divisão do resultado da produção, que é a propriedade. Uma coisa implica a outra. A propriedade é só a consequência da divisão do trabalho. Uau, explicado assim, a ficha cai. E essa divisão vai se tornando cada vez mais complexa, o que leva a diferentes formas de propriedade da história. Certo. Isso. O texto traz como evolução. Vamos passar por ela.
Começa com a propriedade tribal. Isso, que seria como uma startup familiar, onde todo mundo faz um pouco de tudo, a divisão do trabalho é mínima. E o CEO é o patriarca da tribo. Basicamente. A produção é bem básica. Caça, pesca, uma agricultura que mal começou. A propriedade é coletiva, da tribo. Certo. Depois a coisa cresce e vira propriedade comunal, como na Roma Antiga. Exato, já seria uma grande corporação. Várias tribos se unem para formar uma cidade. Agora existem acionistas, os cidadãos romanos, mas a principal força de trabalho são os escravos. Que não tem participação nenhuma. Nenhuma. A propriedade privada de terras começa a aparecer, mas o poder real ainda vem de ser parte da comunidade. E aqui surge uma tensão que vai marcar a história. O conflito entre cidade e campo. Isso mesmo. E pulando para a Idade Média, temos a propriedade feudal. Seria como um sistema de franquias. O rei é o dono da marca e os nobres são os franqueados. É uma analogia excelente. Cada feudo é como uma franquia autossuficiente baseada na posse da terra. A classe produtora principal não são mais os escravos, mas os servos. Presos à terra. Exatamente. E a contrapartida disso nas cidades que começam a ressurgir é a propriedade das corporações de ofício, as guildas. Que funcionavam como sindicatos super rígidos. Isso, controlavam quem podia ser padeiro, ferreiro, sapateiro, garantindo o monopólio daquela produção. Essa ideia de que a estrutura material molda tudo me leva direto para outra frase bombástica do texto. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Essa é outra central. Como isso funciona na prática? É tipo, quem tem o dinheiro também é dono do microfone? É mais profundo que isso. Não é só ser dono do microfone. É ser dono do estúdio, definir a pauta do programa, controlar a distribuição e convencer todo mundo que aquela é a única música que vale a pena ouvir. Entendi. Se você é a classe que controla os meios de produção material, as terras, as fábricas, você, consequentemente, também controla os meios de produção intelectual. As universidades, as igrejas, a mídia. Tudo. As ideias dominantes de uma época são, portanto, a expressão em forma de ideias das relações materiais que fazem daquela classe a dominante. Ah, então é por isso que quando a gente pensa na Idade Média, vem à cabeça ideias como honra e lealdade. Não são conceitos que surgiram do nada. De jeito nenhum. São a idealização do sistema feudal, que se baseava na lealdade do servo ao senhor, do senhor ao rei. E é por isso também que eles dizem que cada nova classe que chega ao poder precisa vender seu peixe como se fosse um banquete para todo mundo. Perfeito. A burguesia, quando lutou contra a aristocracia, não chegou dizendo queremos liberdade para os nossos negócios. Não, claro que não. Ela lutou em nome de conceitos universais. Liberdade, igualdade, fraternidade para todos. Ela pegou um interesse muito particular de sua classe e deu a ele uma roupagem universal. Como se fosse o interesse de toda a humanidade. Exato. E o perigo, segundo eles, é que os historiadores tradicionais caem nessa armadilha. Olham para trás e veem a Era da Liberdade, achando que a liberdade foi uma força mágica que moveu a história. Quando, na verdade, foi expressão ideológica de um grupo muito específico que precisava de mercados livres para prosperar. Exatamente isso. Essa ideia de forças que a gente mesmo cria, mas que acabam nos controlando, soa assustadoramente atual. O texto descreve nossa atividade social virando um poder objetivo que fica acima de nós. É isso que mais tarde vira o conceito de alienação. Exatamente. A palavra alien vem de estranho, alheio. É quando o resultado do seu trabalho, da sua vida, se torna algo estranho e hostil a você. O texto usa o exemplo do caçador, né? Isso, que por causa da divisão do trabalho está preso a ser caçador para sempre se não quiser morrer de fome. Ele não controla sua atividade o controla. Hoje, a gente pode pensar no algoritmo das redes sociais ou no mercado financeiro global. Perfeito. Nós os alimentamos com nossos cliques, nossos investimentos, nosso trabalho. Mas ele se torna uma força externa, quase divina, que distribui sorte e desgraça. E dito que a gente vê, sente e compra. Nós os criamos, mas agora eles nos governam. Que exemplo poderoso.
Diante desse cenário que parece um labirinto sem saída, qual é a solução que eles propõem no texto? A Revolução Comunista. Mas é crucial entender como eles a definem aqui. Não é um plano detalhado de uma sociedade perfeita, um ideal a ser alcançado. Não é uma utopia, então. Não. Eles são muito claros. O comunismo é o movimento real que abole o estado de coisas atual. É um processo, uma ação prática e coletiva dos indivíduos para retomar o controle. É sobre pegar o volante de volta. Exatamente. Mas não é só uma questão de vontade de querer mudar tudo, né? O texto deixa claro que precisa de premissas práticas para isso ser possível. Exato. Não pode ser voluntarismo. Eles apontam duas condições materiais em escala mundial que seriam necessárias. Primeiro, um enorme desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia. E por que isso? Porque se você fizer uma revolução num lugar onde mal tem comida para todo mundo, você não vai socializar a riqueza, vai socializar a miséria. E aí a velha luta por tudo que é necessário recomeçaria. E a velha estrutura de poder poderia voltar. Certo. E a segunda premissa, qual seria? A criação de uma massa gigantesca de pessoas sem propriedade, o proletário, em escala mundial. Uma multidão de gente que não possui nada além da sua capacidade de trabalhar. E que vive em contradição com um mundo cheio de riqueza que eles mesmos construíram. Mas do qual não podem aproveitar. E essa situação, junto com a interconexão global criada pelo mercado mundial, faria com que essa revolução, para ter sucesso, tivesse que ser um ato simultâneo dos povos dominantes. Então, no fim das contas, a grande virada de chave que eles propõem é parar de olhar para a história como uma galeria de grandes ideias e grandes homens E de grandes discursos. e começar a olhá-la como um imenso canteiro de obras. A pergunta fundamental não é o que as pessoas pensavam, mas sim como as pessoas construíam suas vidas materiais. E como essa construção determinava o que elas podiam pensar. É perfeito. Religião, filosofia, moral, direito, o Estado. Tudo isso é o acabamento do prédio, a superestrutura. E a base, a fundação. A base que sustenta tudo é o que eles chamam de sociedade civil. O modo como as pessoas produzem, trocam e se relacionam para garantir sua existência. E para eles, a força que realmente move a história, que derruba prédios velhos e constrói novos. Não é a crítica filosófica, não são novas ideias geniais. É a revolução, a ação material transformadora. E essa análise toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão final: Com certeza. se as nossas condições materiais e as nossas relações sociais moldam tão fundamentalmente o nosso pensamento, até que ponto as nossas ideias mais pessoais, os valores que consideramos universais, são de fato nossos? O que seria necessário fazer hoje para tentar enxergar além das frases e das ilusões dominantes do nosso próprio tempo?